Fala, amigo, que você acompanha o canal David Xavier, seja mais uma vez muito bem-vindo a este canal, um grande abraço a você. Desde já eu peço aí para você se inscrever no nosso canal, né, ativar o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo que saia aqui no canal e deixar o seu curtir, né, neste vídeo, onde mais uma vez vamos falar aí um pouco do futebol e principalmente de seleção brasileira, né? Copa América em pauta mais uma vez aqui no canal David Xavier. Eu lembro que eu já tinha feito primeiro vídeo deste canal, falando que Copa América era uma ilusão para o Brasil, né, para a seleção brasileira. Inclusive é este o título, né, Copa América é uma ilusão para o Brasil. E continuo com essa opinião e todos veem que é dessa forma. As equipes, seleções sul-americanas estão com um nível técnico muito abaixo, o Brasil está com um nível técnico muito superior, não só na parte técnica, mas também no aspecto tático, físico, psicológico, né? E enfrentou o Peru, que nas eliminatórias é o último colocado. Então, fora a Argentina, que mesmo a Argentina tem os seus problemas, né? Vive de altos e baixos aí na Copa de 2014, foi finalista da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E a Argentina tá vindo sempre como uma incógnita, né? Mas é uma equipe de camisa, é a grande rival da seleção brasileira no continente sul-americano, é um time de respeito, não só pela história, pela tradição, pelo peso da camisa, por alguns jogadores que tem, mas também, principalmente, pelo fator Messi. E a gente espera, claro, que Brasil e Argentina façam essa final de Copa América e que façam uma boa final. Mas mesmo sendo Argentina ou Colômbia a finalista da Copa América para enfrentar o Brasil é amplamente favorito. Amplamente favorito. Não há no continente sul-americano nenhuma seleção que hoje bata de frente com o Brasil. Até o técnico do Equador elogiou o trabalho do Tite à frente da seleção brasileira. É interessante porque nós aqui no Brasil nós temos uma visão, obviamente, de dentro para fora, né? Conhecemos muito a história da seleção brasileira, sempre esperamos muito mais da seleção brasileira, como foi esse jogo contra o Peru nessa semifinal, em que o jogo foi só 1-0, mas no primeiro tempo o Brasil poderia ter acabado com o jogo no primeiro tempo, ter feito ali 3-0 e na segunda etapa ter feito o jogo que fez, né, com menos intensidade, dando a bola mais para o adversário, porém com um placar um pouco mais elástico, né? Não precisaria ser um segundo tempo relativamente tenso, né? Apesar das deficiências técnicas do Peru, o Peru soltou mais no segundo tempo em relação à primeira etapa. Mas é interessante essa visão de fora para dentro, como eu acabei de citar a questão do técnico do Equador, que até falou com o Tite, e elogiou muito o trabalho do Tite à frente da seleção brasileira, e é sim um trabalho a ser elogiado. O jornal argentino também elogiou muito a seleção brasileira, citando os números que o Tite tem à frente da seleção brasileira, que são números impressionantes. Mas a grande questão é o parâmetro, né? Não, como eu disse, não há no continente sul-americano alguém que faça frente hoje ao Brasil. E o Brasil precisa, sim, de jogos mais fortes, né, de possíveis amistosos contra seleções europeias, e isso dificilmente vai acontecer por conta do calendário cheio lá dos europeus, que, na mesma toada da seleção brasileira, ou seja, tendo uma disparidade do continente sul-americano, a Europa viu que o seu futebol é muito mais desenvolvido do que outros centros do futebol e acabou se fechando, impondo essas dificuldades a outras equipes de realizar, a outras seleções, né, de outros continentes de realizarem amistosos. Isso afeta diretamente a seleção brasileira, porque nós não sabemos exatamente qual o nível que a seleção brasileira está em relação às quartas de final de uma Copa do Mundo, uma semifinal de Copa do Mundo, que é aí, nessa fase, né, nessas fases que a seleção vem caindo nos últimos mundiais. Sobre o jogo de ontem, o Brasil fez um excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo e era obrigação fazer isso. Tá enfrentando o Peru, o último colocado das eliminatórias, uma equipe que não faz frente ao Brasil. O que o Brasil fez no primeiro tempo, a única crítica que eu faço à seleção brasileira é de não ter matado o jogo ali no primeiro tempo mesmo. Os conceitos básicos, táticos, de triangulações laterais, de velocidade, de intensidade dentro do jogo, de aproximação, de volume tático,
foram todos efetuados. O Tite tem muito controle sobre isso com os seus jogadores. Então o Brasil arrebentou o Peru na primeira etapa, na forma de jogar, né, no domínio do jogo, na intensidade, na velocidade que implantou, principalmente no meio campo, e nas movimentações que os atacantes tinham, né? O Neymar nem se fala, o Casemiro fez uma boa partida, o Richarlison com boa movimentação, o Everton Cebolinha também. Isso confundiu muito a defesa do Peru, que entendendo isso, chegou a vir no 5-4-1, né, fazendo uma... Eram 3 zagueiros, mas como o Peru não teve a posse de bola, teve que se fechar no 5-4-1. Fez algumas variações táticas. A principal formação foi o 5-4-1, né, deixando só o Lapadula, o camisa 9, isolado lá na frente como jogador referência, mas a bola nem chegava. Em alguns momentos, quando a seleção brasileira tentava uma transição ali da defesa para o meio, havia uma variação de 5-3-2, né? O jogador saía do meio campo, ia cumprir a função ali de primeira marcação junto com o Lapadula, o camisa 9, formando uma linha de 2 atacantes ali, tirando um jogador do meio campo. Mas isso nós vimos poucas vezes, até porque a seleção do Peru não fez marcação-pressão, não se arriscou tanto ao ataque, pelo menos na primeira etapa. E quando tinha a posse de bola, que também foram poucos momentos na primeira etapa, aí mostrava um pouquinho do seu 3-5-2 numa variação de 3-4-3 também, né? Então o Peru utilizou algumas dessas formações, né, dessas variações táticas, mas a formação predominante no time do Peru ontem foi o 5-4-1. E para segurar a seleção brasileira é difícil, né? Porque os jogadores de ataque, de meio campo, pensaram bem o jogo, aceleraram bem o jogo, tiveram muita velocidade. E os zagueiros do time peruano são lentos, né? São zagueiros lentos. Então a gente viu que, até para fazer a compactação, a defesa do Peru adiantava-se um pouquinho para tentar ali em alguns momentos fazer essa compactação, tirar o espaço do meio e aproximar com a linha do meio campo. Então sobrava esse espaço no fundo para aproximação e infiltração de algum atacante da seleção brasileira. Assim, com as triangulações, principalmente com as triangulações laterais, o Brasil conseguiu algumas boas oportunidades, algumas boas jogadas criadas para fazer essa penetração dentro da área da equipe peruana, que já dava mostras de que não conseguiria segurar esse ataque rápido da seleção brasileira, não só com velocidade, mas também com qualidade, né? O time do Brasil jogou muito bem ontem, mostrou muito da sua qualidade técnica, principalmente com o Neymar. Há um posicionamento também bastante específico e de forma estratégica, né? Para poder não sofrer tanto com essa linha de 5 que fazem os adversários, que é exatamente o posicionamento do gol da seleção brasileira. Percebam que a linha de 5 está desmontada, porque é um 5-4-1, mas os 3 jogadores centrais são os zagueiros, então esses não saem. Os 2 do lado, obviamente, são laterais, são alas, e quando o Peru tem a posse de bola, eles avançam. Mas o posicionamento estratégico, ele fica entre o lateral e o zagueiro. Independente se são 2 zagueiros, 3 zagueiros, 4 zagueiros, não há por que o jogador de ataque ficar ali numa posição totalmente centralizado, na maior parte do tempo centralizado. Ele tem que ter a movimentação para poder abrir os espaços e jogar principalmente pelas laterais. Assim saiu o gol da seleção brasileira, né? Percebam que só há os 3 zagueiros na parte central, e aí o Neymar tem esse posicionamento estratégico, específico, tudo absolutamente estudado para ficar entre o lateral, que não está nessa jogada, e entre os zagueiros, né? Então ele tem ali 2 zagueiros que estão praticamente fora da jogada. A situação dele é no mano a mano, é no 1 para 1, e com isso ele consegue levar a bola até a área. E aí sim, aproximam-se os 3 mais defensores, né? A equipe do Peru faz a recompactação, aproximam-se ali os defensores, mas o Neymar aí tem qualidade técnica apuradíssima. Ele faz a jogada individual, coloca a bola entre as pernas do marcador, e numa jogada ele limpa 3 jogadores, deixando o caminho totalmente livre
para uma possível finalização ou para o toque, como foi o que aconteceu no gol da seleção brasileira. No segundo tempo, o Brasil diminuiu um pouco a intensidade, até sentindo a fragilidade do adversário, uma coisa que eu não concordo. Acho que o Brasil poderia ter matado o jogo, como eu disse e repito, logo na primeira etapa. Não matou, no segundo tempo ainda foi um time com menos intensidade. E as alterações do Ricardo Gareca surtiram um certo efeito porque mudou a postura, principalmente a postura, o pensamento de estratégia de jogo do Peru. O Peru começou a manter um pouco mais de posse de bola, claro, aliado à menor intensidade da seleção brasileira. O Peru mudou a sua formação do 5-4-1, aí foi no mais natural 4-4-2. Mudança de postura também foi absolutamente interessante para o crescimento peruano na segunda etapa, mantendo mais posse de bola, tentando aplicar a mesma intensidade que o Brasil aplicou na primeira etapa, o Peru aplicou na segunda etapa, tocando movimentações, passes mais rápidos, e aí conseguiu algumas jogadas de perigo na segunda etapa, mas sem sucesso, né? Acho que é unanimidade que se o Brasil atacasse, se o Brasil jogasse o que sabe jogar, o que deveria jogar, o Brasil poderia ter feito um melhor segundo tempo também. A questão é mesmo a fragilidade do adversário. Mas é isso, o Brasil tem a responsabilidade de conquistar essa Copa América sim. Não há no continente sul-americano alguém que faça frente ao Brasil. Eu não estou falando aqui que é impossível o Brasil perder. O futebol ele é um esporte injusto. O futebol é um esporte injusto. Nem sempre aquele que joga bem, que tem o melhor futebol, que tem a melhor equipe tecnicamente, é o que ganha. Mas o Brasil tem tudo para conquistar mais uma Copa América, seja com a Argentina, seja contra a Colômbia, enfim. A questão é, o continente sul-americano não dá parâmetro futebolístico ao Brasil. O Brasil vai sentir mesmo a pegada do futebol, a pegada de competitividade lá na Copa do Mundo, como eu disse e repito, até no primeiro vídeo que fiz aqui para esse canal, de algumas situações que o Brasil passou em Copas do Mundo recentes, sofrimento com a Suíça na primeira fase da Copa do Mundo de 2018, um time mal armado contra Camarões na primeira fase da Copa de 2014, enfim, e sempre deu no que deu. 7-1 nas semifinais contra a Alemanha em 2014, perdeu em 2010 nas quartas de final para a Holanda, em 2018 a mesma coisa nas quartas de final para a Bélgica. E o dado interessante, né? Vocês viram que eu citei aqui 7-1 para a Alemanha. O time que levou o 7-1 fora desde 2002, né? O time que levou o 7-1 desde 2002, o time que foi pentacampeão, o time do 7-1 é a que fez a melhor campanha até agora, claro, pós 2002, a melhor campanha da seleção brasileira numa Copa do Mundo. O time do 7-1 foi semifinalista e conquistou a quarta colocação da Copa do Mundo, enquanto os outros, que não passaram tanta vergonha quanto o 7-1, caíram nas quartas de final. Pois é isso, a gente vai continuar acompanhando aí essa Copa América, torcendo para o Brasil, tendo a responsabilidade de ser campeão de mais uma Copa América para chegar numa Copa do Mundo com maior competitividade e sabendo discernir que Copa América é uma coisa e Copa do Mundo é outra coisa totalmente diferente. Um grande abraço a você que esteve aqui acompanhando esse vídeo, muito obrigado por acompanhar o canal e até a próxima!